CBN e a tecnologia, com Gilberto Sudré. Será que funciona, Gilberto, esse aplicativo? Então, Fernanda, o que a gente tem visto, pelo menos os relatórios de análise desses aplicativos, é que eles têm falhas gravíssimas de vulnerabilidade de segurança. E aí pode até expor, pode até expor os usuários a terem seus dados vazados, celulares invadidos. Eu acho que pela pressa de que botaram esses aplicativos no ar, talvez não tenham feito os testes todos adequados nisso, né, nessa situação. Gilberto, deletando em 3, 2, 1. Pronto, tirei. Né? Nossa. E tem vários registros de especialistas que testaram esses aplicativos, né, e todos eles têm relatos muito ruins de segurança disso. Gente, isso é o Ministério da Saúde. É verdade, mas na verdade o problema não é o aplicativo do Ministério da Saúde, é o API do Google que você comentou aí. Essa API que tem uma série de problemas de segurança. Então, ou seja, o aplicativo em si do Ministério da Saúde, ele não tem problemas, ou ele pelo menos não foi testado especificamente, mas as APIs que o Google disponibilizou têm sérios problemas de segurança. Entendido. Bom, além do Ministério da Saúde desse aplicativo aí, a gente tem como tema principal hoje a Lei Geral, né, de Proteção de Dados. Exatamente. Vamos só se entender essa vigência vai ser adiada ou não. Vamos entender que lei é essa. Então, ou seja, a Lei Geral de Proteção de Dados, conhecida vulgarmente como LGPD, vem basicamente para tentar proteger, né, esses dados pessoais, ou seja, de pessoas físicas, que quando a gente faz um cadastro numa loja ou num estabelecimento comercial que você faz via internet, ou seja, esses dados que são pessoais, tipo nome, telefone, endereço, CPF, estado civil, posição religiosa, né, ou crença religiosa, ligação a algum tipo de sindicato, tudo isso é chamado de dado pessoal, né? Todo dado que pode identificar você perante um grupo de pessoas, isso é considerado dado pessoal, e a lei basicamente vem dizer que esse dado é seu, e para essa instituição comercial poder usar os seus dados, ele vai ter que ter um consentimento seu para isso. Então a lei basicamente diz essa situação, que as empresas têm que ter esse consentimento para usar o seu dado pessoal para alguma outra coisa, né? Ou seja, que não seja as questões, obviamente, fiscais ou de legislação, né? E aí a lei imputa para quem descumprir as suas definições, multa de até 2% do faturamento, que pode chegar a 50 milhões de reais, né, nesse caso aí. Acontece que essa LGPD, ela já foi, na verdade foi sancionada, mas ela não entrou em vigor porque ela estava num período de vacatio legis, que era um período para que as empresas pudessem se adaptar. Ela era para entrar em vigor no começo desse ano, depois ela foi adiada para agosto desse ano agora, nesse mês que a gente está, e agora tem um projeto de lei que adiaria, né, tudo isso para o ano que vem. Na verdade, tem uma medida provisória que está para ser votada essa semana, na verdade até o final de agosto, que faria com que esse adiamento fosse desfeito, na verdade, e que a lei entrasse em vigor agora, exatamente em agosto. Na verdade, vamos entender o que é entrar em vigor. Na verdade, entrar em vigor seria a lei começasse a valer. Apesar das multas, né, elas já foram adiadas para agosto do ano que vem. Então, ou seja, apesar da lei entrando em vigor em agosto, as multas, para quem descumprisse a lei, funcionaria ou ela aconteceria, essas multas, apenas em agosto de 2021. Mas a discussão basicamente quando é que ela entra efetivamente em vigor. Então, e essa discussão, essa votação, né, se ela entra ou não em vigor em agosto, era para ser feita ontem pela Câmara, e na verdade foi adiado para quinta-feira da semana que vem, né? Então, a gente está nessa expectativa dessa situação. O que acontece, Fernando, por que essa discussão? Porque várias entidades, até especialistas também se manifestaram, dizendo que esse adiamento da lei vai trazer problemas para a própria economia, né? Por quê? Porque muitos países ou parceiros, né, de empresas brasileiras exigem que o Brasil tenha uma legislação similar à que já existe lá fora, como a GDPR, que é uma lei europeia, ou outras leis nos Estados Unidos que protegem o dado pessoal do cidadão, né? E a gente, como não tem essa lei aqui, isso prejudicaria economicamente as empresas nacionais de terem essa parceria com empresas estrangeiras, nesse caso aqui, né? Um outro problema, né, dessa situação
é que essa lei ela prevê que quem vai aplicar, né, por exemplo, as multas ou regulamentar, né, todas essas definições é uma agência. Que nem temos a Anatel para a parte de telecomunicações, a ANEEL para a parte de energia elétrica, né, o ANAC para a parte de aviação. A parte de proteção de dados pessoais teríamos também uma agência chamada ANPD, né, Agência Nacional de Proteção de Dados. E essa agência, né, que é uma criação do governo, não foi criada ainda, não existe essa agência. Então, não tem como... Então, como funcionar agora, se não tem nem agência? Exatamente. Né? Aí, essa semana, inclusive, começou a surgir uma outra discussão que, ao invés de criar essa NPD, que seria uma estrutura completamente nova, administrativa, com funcionários e tudo mais, começou -se a discutir a ideia de transferir as funções da NPD para o CAD. Então, o CAD, além de fazer todas as funções da parte de concorrencial, né, de análise concorrencial entre empresas, também assumiria essa função de analisar as questões da Lei Geral de Proteção de Dados. O que, em algumas situações, parece bem interessante, né, porque você não cria uma outra estrutura administrativa, né, ou seja, não cria novos cargos nessa situação. O problema, basicamente, é saber se essa função nova que o CAD deveria que absorver não ia atrapalhar as outras funções que ele já exerce hoje em dia, que é a parte de análise concorrencial do mercado. Então, estamos numa grande novela, vamos chamar assim, né? Ou seja, muitas coisas ainda para serem definidas, né? Ou seja, essa discussão se vai ou não entrar em vigor, né? Ou seja, a gente está nesse imbróglio aí no meio do caminho. Vamos ver se até a semana que vem os deputados chegam a uma conclusão de que a lei entre ou não em vigor em agosto. O relator da lei, né, ele é bem favorável, né, a essa situação. Então, na verdade, o relator, né, ele já se manifestou dizendo que tem que ele entende que a lei deveria entrar em vigor. Ele é do PDT da Paraíba, o chamado Damião Feliciano, deputado federal Damião Feliciano. Ele entendeu que a lei deveria entrar em vigor, mas parte dos deputados acham que não, então está nessa discussão aí, se entra ou não em vigor a partir de agosto desse ano agora. Nesse mês que a gente está, né, nessa situação. Lembrando que as multas, já foi definido que as multas não entram em vigor agora, só em agosto de 2021. Entendido. O Gilberto, aquela mensagenzinha que a gente está recebido, quando a gente abre um site, de que esse site tem acesso a cookies e não sei o que mais, isso já é a lei de segurança? Exatamente, já os sites, as empresas se preparando, né, para a lei, para estarem de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Inclusive, já aconteceu comigo, inclusive, talvez tenha acontecido com alguns ouvintes também. O Facebook, acho que semana passada, eu fui entrar no Facebook e apareceu uma tela para mim, já falando, né, de uma série de termos que eu tinha que aceitar, né, para ter acesso ao Facebook. Exatamente, o Facebook também está se preparando para estar de acordo com a LGPD e está pedindo o consentimento dos usuários de que ele estaria usando os seus dados para outros fins, como marketing, venda desses seus dados para terceiros, né, para tudo mais. Então, tem lá, você pode aceitar ou não, né, essa situação. Então, o Facebook também está pedindo, já se adiantando, né, a isso, pedindo o consentimento do usuário. Entendido. E aí, gente, aceita ou não aceita? Bom, eu não aceitei, né? Eu falei que não aceitava que ele compartilhasse meus dados com terceiros, né? Vale saber se ele vai respeitar isso, né? Mas, ou seja, a minha resposta está lá registrada que eu não aceitaria esse tipo de compartilhamento. E aquela mensagem que chega no site dos cookies, a gente tem que dar o ok ou não? Porque se não der o ok, você não abre a página, né? Exatamente. Aí, nesse caso, o que eles fazem é exatamente, se você não aceita, muitos sites você não consegue nem fazer o acesso ao site. Ele bloqueia e fala que então você tem que aceitar para poder ter acesso a essa situação, né? Isso aqui. Entendido. Bom, se vocês ouvintes têm dúvidas aí sobre essas medidas que serão obrigatórias, a gente só não sabe quando que efetivamente vai entrar em vigor, podem ir mandando para cá. Enquanto isso, a gente vai falando dos destaques da semana. Vamos lá. Bom, primeiro o Telegram, com videochamadas, não é isso? Exatamente. Era uma função que o Telegram estava devendo há muito tempo para os usuários,
você tinha chamadas de voz, tinha a parte de texto, mas não tinha ligações de videochamadas. Agora, o Telegram lançou numa versão beta, né, ou seja, a parte de fazer a comunicação também via videochamadas dentro do ambiente criptografado do Telegram. Então, é uma novidade, talvez quem usa o Telegram já vai notar quando fizer uma ligação de áudios, a possibilidade de ativar também a parte de vídeo no seu aplicativo. É uma boa novidade aí para o Telegram, né, porque já é uma ferramenta muito utilizada hoje em dia, tem cada vez mais pessoas entrando no Telegram hoje e usando o Telegram para isso. É o que faltava em relação ao concorrente dele, né? Exatamente, o WhatsApp. Então, ele agora está bem, assim, par a par com o WhatsApp, nesse caso. Né? E eu considero que a interface do Telegram é infinitamente melhor do que do WhatsApp, né? Com certeza. Jura? Muito mais tempo de usar, com certeza. Inclusive, a parte do aplicativo para computador do WhatsApp, que é aquele WhatsApp Web, é muito ruim. Né? Ou seja, você tem que deixar o celular ligado, né, conectado na rede, para poder você usar, né, a interface apenas do WhatsApp pelo WhatsApp Web. Na verdade, o Telegram você tem aplicativos que você instala no computador, né, e não precisa do celular estar funcionando para poder ter acesso ao Telegram, nesse caso, nessa situação. Ok. Vamos agora para o Instagram. O Instagram foi flagrado essa semana, né, armazenando fotos e mensagens que tinham sido excluídas pelo usuário há mais de um ano, estavam armazenadas no Instagram, então, no servidor do Instagram. Ou seja, o usuário foi lá, apagou fotos, né, mensagens do seu perfil, e as mensagens, o Instagram falou que tinha removido e apagado essas mensagens e fotos, e na verdade elas continuavam gravadas nesse servidor do Instagram, né? O Instagram foi notificado e prometeu, pelo menos falou que ia se corrigir essa falha e apagar realmente todas essas fotos e mensagens que tinham sido solicitados a remoção pelos usuários ainda esse mês de agosto. Então, teria resolvido esse problema aqui, né? Então, essa é infelizmente, isso é aquilo que eu falei. Eu fui lá no Facebook e falei que não gostaria que meus dados fossem compartilhados, mas aí é saber se eles não vão ser mesmo compartilhados ou não. É bem complicado, né? E aí, para isso que muitas vezes a agência, ela precisa, porque o órgão fiscalizador desse tipo de comportamento e conduta dos sites, por exemplo, de proteção de dados, é da agência. A agência que teria esse papel, né? Então, sem agência, você não tem fiscalização. Então, esse é um problema da implantação da lei, né, para isso. Entendido. E a última notícia que me chamou a atenção, Fernanda, foi que uma pesquisa de uma consultoria americana chamada Forrester, identificou que 96% das empresas que foram pesquisadas, empresas brasileiras que foram pesquisadas nos últimos 12 meses, sofreu algum tipo de ataque de segurança. Então, veja, praticamente 100% das empresas brasileiras, nos últimos 12 meses, sofreu pelo menos um tipo de ataque no ambiente de segurança deles, né? Ou seja, a parte de dados e tudo mais. Então, ou seja, é um resultado expressivo, né, que mostra cada vez mais a importância das empresas tomarem esse cuidado com os dados que armazenam, com as informações que têm, tanto informações da própria empresa, de relacionamento comercial, dados financeiros, como também dos seus usuários e clientes, que também estão armazenados provavelmente nos seus bancos de dados, né, para isso. Bom, tenho perguntas aqui. Vamos lá. Alcione, ela pergunta o seguinte: o que eu faço quando o meu Facebook, minha conta é hackeada? A gente falou no outro dia, né, do WhatsApp. Isso. No caso do Facebook, você pode pedir ajuda aos seus próprios amigos. Se os seus amigos forem lá e denunciarem a sua conta como uma conta que foi invadida, né, o próprio Facebook vai bloquear essa conta e depois você pode entrar em contato com o Facebook para poder tentar reaver. O Facebook vai pedir uma série de informações, seus documentos, né, algumas informações que foram publicadas no seu perfil para saber se é você mesmo, e aí você vai provavelmente ter de volta a sua conta. Mas você pode pedir aos seus amigos, no caso do Facebook, para ir lá e denunciar, né, aquele seu perfil, dizendo que agora ele estava sendo hackeado. Entendido. Bom, a Giovana, ela diz o seguinte: de vez em quando, pelo WhatsApp, chega uma mensagem dizendo que o código de segurança foi alterado, de algum contato seu, não é isso? Ela diz o que significa isso na prática. Então,
Na verdade, isso tem a ver com a criptografia do WhatsApp. Quando você instala o WhatsApp, é criada uma senha interna, e essa senha interna ela é compartilhada de uma forma bastante simples aqui, mas essa senha interna é compartilhada com seus contatos, para que a comunicação entre você e o seu contato seja feita de forma criptografada com essa senha. Quando o seu contato, ele, por exemplo, reinstala o WhatsApp, ou ele troca de celular, né, reinstala no mesmo celular, ou o WhatsApp, ou ele troca de celular e instala o WhatsApp no celular novo, essa senha é regerada. Então, uma senha nova é criada e é redistribuída para os seus contatos. Então, quando você recebe que o código de segurança do seu contato X lá foi alterado, isso quer dizer que ou o seu contato reinstalou o WhatsApp no celular que ele tem, ou ele trocou de celular e instalou o WhatsApp num celular novo. E aí essa senha interna foi trocada também. Entendido. E por fim, o Marinho, ele pergunta se você poderia rapidamente falar sobre as principais diferenças do Galaxy S10 para o S20. De cabeça assim eu não tenho. A gente pode até guardar essa informação. Na sexta-feira a gente responde ao Marinho. Marinho. Então, exatamente. Aí, Marinho, na sexta-feira, essa pergunta está anotada aqui. De cabeça, infelizmente, é muita informação. Não teria como te elencar ou ia ficar faltando alguma informação, provavelmente, aqui. A gente pode guardar essa pergunta. Na sexta-feira, eu garanto que eu dou um relatório completo para você da diferença dos dois celulares. Aí. Mas são dois excelentes aparelhos, não é isso? Com certeza. Dois excelentes aparelhos, né? Não tem dúvida, né? Tanto um quanto o outro. É isso aí. Gilberto, muito obrigada, viu? Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes pelas muitas participações, né? Uma excelente quarta-feira para todos. E sexta-feira estamos de volta aí com mais dicas de tecnologia. É isso aí. Gilberto, todas as quartas e sextas ao vivo. Gilberto também está no Instagram, não é isso, Gilberto? Exatamente, no @Gilberto Sudré, estou lá, quem quiser fazer contatos, me seguir lá no Instagram, @Gilberto Sudré. Essas são as super dicas de tecnologia, sempre nas quartas e sextas, aqui ao vivo, para a gente esclarecer o nosso dia a dia aí com a ajuda do Gilberto Sodré. Até lá, hein, Gilberto? Um abraço. Até lá, Fernanda, um abraço.